Graça e paz, casais abençoados que se tornaram parceiro do canal. Graça e paz também para você, esposo ou esposa que me assiste pela primeira vez. Seja bem-vindo ao canal. Eu me chamo Pastor Ezequiel Pereira e é um prazer enorme estar trazendo uma palavra de edificação para o teu relacionamento conjugal, bem como também familiar. Hoje eu quero me direcionar ao homem, porque todas as vezes que nós vamos pregar para as mulheres, nós usamos um versículo da palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 14, verso 1. A mulher sábia edifica a sua casa. Mas se tratando de sabedoria, será que é só a mulher que deve ser sábia na edificação do seu lar? Ou o homem também deve ser sábio na edificação do seu lar juntamente com a sua esposa? E eu olhando algumas versões da palavra de Deus, eu encontrei na primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 7, algo muito interessante que eu nunca tinha encontrado em versões bíblicas. Do mesmo modo, vocês maridos sejam sábios no convívio, com as suas mulheres e tratem-nas com a honra, como parte mais frágil e co-herdeira do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as vossas orações. Aqui me faz entender que na questão da sabedoria da edificação do lar, não deve ser só pela mulher, deve ser também pelo homem. Então nós vamos colocar aqui hoje um tema: o homem ou o esposo sábio edifica a sua casa. O marido sábio tem o seu coração aberto para o Senhor e procura seguir os mandamentos de Cristo. Isso é muito importante nós entendermos que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, a primeira coisa no relacionamento conjugal, se tratando do homem e do esposo sábio, nós temos que entender que ele deve se submeter a Cristo. Ele se submete ao seu Salvador Jesus antes de esperar que a mulher se submeta a ele. E isso aqui é muito importante nós falarmos, porque muitos homens querem que a mulher se submeta a ele, mas ele mesmo não se submete a Cristo. Nós temos que entender que na questão da submissão da mulher, lá a palavra de Deus diz assim, que a mulher se submeta ao seu marido como no Senhor. Ela deve ser submissa primeiro a Cristo. Bem como se o homem quer que a mulher se submeta a ele, ela tem que ser em primeiro lugar submissa a Cristo. Ou seja, o homem deve ser submisso a Cristo. Uma vez que ele se submete a Cristo, Cristo, ao perceber, e a mulher também, ela se submeterá a ele. Então nós temos que entender isso. Um marido sábio ouve de Deus antes que ele procure direcionar a sua família. Tu quer direcionar a tua família sem antes consultar ao Senhor. Nós temos que entender que em Mateus capítulo 6, verso 33, diz assim: o homem ou a mulher, ele deve dizer de qual forma? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as outras coisas serão te acrescentadas. Isso não serve somente para a mulher e nem somente para o homem, mas para o casal e principalmente no relacionamento conjugal. Então, o marido sábio, ele ouve primeiro Deus. Para quê? Para que ele possa ser o cabeça da casa, ele possa direcionar a sua esposa, a sua família. Além disso, o marido que tem um espírito de sabedoria é atencioso e cuidadoso para com a sua esposa. Olha, ele é atencioso e cuidadoso para com a sua esposa. Ele faz ela se sentir especial diariamente. Ele é sábio, então ele faz ela se sentir especial diariamente, porque ele usa de sabedoria. Ele não espera somente que a esposa venha a ser sábia. Não, ele também tem sabedoria da parte do Senhor.
Ou seja, o homem sábio, ou o esposo sábio, age de uma forma respeitosa e carinhosa, sempre olhando para as maneiras de honrar o presente que Deus lhe deu. Qual foi o maior presente que Deus lhe deu? Foi a sua esposa. Então você vai fazer de tudo para honrar. Preste bem atenção que aqui nós observamos que se eu não trato a minha esposa com sabedoria, em outras palavras, outras versões com honra, a minha oração será impedida. Tem muita esposa aí orando noite e dia, pedindo a graça de Deus, pedindo misericórdia, pedindo um carro, uma casa, um emprego, seja qual for o seu sonho, e não consegue. Por quê? Porque trata com muita amargura a sua esposa, trata ela com palavras grosseiras, e isso faz com que muitas das vezes não, sempre, as nossas orações não ser ouvidas por Deus. Deus jamais vai ouvir a minha oração se eu trato a minha esposa com grosseria, se eu trato a minha esposa com raiva, com raiz de amargura, e muitas das vezes passo para a agressão verbal, e às vezes até para a agressão física, e quando é durante a noite eu vou buscar Deus em oração. Pensa eu ou pensa você que Deus vai realmente ouvir a nossa oração? Bom, o marido sábio é rápido para admitir que não sabe de tudo. Tu não sabe de tudo, meu irmão. Às vezes tem coisa no relacionamento conjugal, alguma decisão que você vai tomar, que a esposa ela pode, com a sabedoria de Deus, te dar uma boa visão para que você tome a atitude certa. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender e admitir que não sabemos de tudo. Consequentemente, ele valoriza a opinião da esposa. Eu já falei aqui alguma vez que quando Abraão, ouve de Deus para dispensar Agar, ele ficou muito ali triste. Mas quem deu a opinião para que isso viesse a acontecer foi Sara. Sara disse que a filha da escrava não herdaria a promessa de Deus com o filho dela, como de verdade não herdou, né? E ela pediu para que ele mandasse, para Abraão mandar a escrava embora. Abraão ficou triste, mas Deus mandou que ele fizesse da forma que Sara tinha falado, porque era de acordo com aquilo que Deus queria. Então, a opinião da esposa que está de acordo com a vontade de Deus. E você, muitas das vezes, por ser homem, o cabeça da casa, e não tem sabedoria, acha que a opinião dela não está correta. E isso nós precisamos entender. Antes, uma decisão importante, ele faz o quê? O homem sábio conduz a sua esposa em oração ao Pai Celestial, pedindo a sua sabedoria e direção. E isso é importante demais para que a gente possa entender esse princípio. Então, toda vez que a gente vai falar de sabedoria no relacionamento conjugal, sempre falamos para a mulher. A mulher sábia edifica a sua casa, e colocamos esse peso tamanho em cima da esposa, quando na verdade nesta versão aqui eu achei muito interessante que o homem sábio também ele tem o poder de ajudar a esposa a edificar o relacionamento conjugal, a casa, né? É importante nós entendermos isso. E aqui nessa questão aqui, nós observamos que dentro da questão do homem sábio tem algo muito interessante. Em Filipenses capítulo 2, verso 8, diz assim: e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte de cruz. O que isso quer dizer? Que Deus se desfez da sua glória. Tem muito homem que tem que se desfazer do seu machismo, do seu eu, daquela questão de dizer, não, eu sou o cabeça da casa. Claro que você é o cabeça da casa, mas você não vai liderar como um Hitler liderou na guerra, não. Você não vai liderar dessa forma. Você tem que entender que a sua esposa, ela é sua companheira, ela é sua auxiliadora, como escrito está na palavra de Deus. E toda vez que você se refere ao homem, seu cabeça da casa,
Assim como a igreja se submete a Cristo, o homem tem que se submeter também a Cristo. Tu exige muitas das vezes que a tua esposa se submeta a ti, mas tu mesmo, homem, que vive na igreja, servindo a Deus, dizendo que serve a Deus, não se submete ao Deus que tu serve. E olha, se tratando mais uma vez aqui, agora só para nós terminar, aqui tem algo interessante. Ele diz assim: do mesmo modo, você, marido, seja sábio no convívio com a sua esposa, num relacionamento com a tua esposa, e trate-a com honra como parte mais frágil, com honra, com respeito como parte mais frágil e co-herdeira da graça de Deus. Não é só você e eu que iremos para o céu, ela também irá. Ela tem direito a herdar a vida eterna. Aí ele coloca, de forma que não seja interrompida as suas orações. Meu querido, para você, esposo, isso serve também para mim. Se eu quero ter bênçãos da parte do Senhor, eu tenho que tratar bem a minha esposa. Eu tenho que estar bem no meu relacionamento conjugal. Eu tenho que estar bem no meu relacionamento familiar, como esposo, como pai. Se assim não for, as bênçãos de Deus não estarão sobre o meu lar, sobre a minha vida, sobre aquilo que eu desejo. Então, guarde essa palavra. Seja um homem sábio e edifique a tua casa em nome de Jesus. Até o próximo encontro, se assim Deus nos permitir.